Amém, irmãos? Vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas 26. Segunda Crônicas 26. Então, todo o povo tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Verso 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod, e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha, feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maséias, oficial, sob a direção de Hananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600 homens. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honra tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros e como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu.
E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Meu Pai, nós te damos graças por estarmos juntos aqui novamente, Senhor, aos teus pés, para ouvirmos a tua voz, ó Deus, para meditarmos na tua palavra, e conquista-nos mais para ti mesmo, Senhor. A boca que fala, os ouvidos que ouvem, Senhor, precisamos da tua unção, precisamos do teu toque, Senhor. Que sejam palavras de vida, Senhor, que transformem realmente a nossa vida. Alcança-nos, Senhor, em nome de Jesus, para ti mesmo, Senhor. Amém. Então, irmãos, o que nós vamos compartilhar agora é sobre a história do rei Uzias. Ele foi o 10º rei depois de Roboão, na linha de Judá, os reis do sul. E é linda, na verdade, a história dele, né? Pelo menos a primeira parte da história dele é muito linda. E a gente vê um jovem com 16 anos de idade reinando. Iniciou o reino com 16 anos de idade. A palavra fala que ele reinou por 52 anos. E aí outros textos, buscando um pouco na história, a gente descobre que 40 anos ele reinou absoluto. Até aí os 56 anos de idade. E 56 anos de idade aconteceu isso que a gente leu aqui. Ele entrou no templo do Senhor para oferecer incenso. E aí ele ficou leproso, 12 anos. Ele morreu com 68 anos. Então, irmãos, a história dele é uma história que só lembra a história de outro rei glorioso como de Salomão. Depois de Salomão, Uzias seria um outro rei. E você poderia dizer que em algumas coisas se assemelha a Salomão em termos de conquista, em termos de riqueza, em termos de prosperidade. E isso é referência, vamos dizer, para Israel, na história de Israel, o rei Uzias. E é lindo de ver a questão o que ele fez, né? Eu listei aqui, vou ler para os irmãos rapidamente, a gente vai perceber um resumo do que ele fez. Eu coloquei lá: edificou Elote, restituiu a Judá, guerreou com os filisteus, contra os árabes, meunitas, edificou a torre de Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, tinha muito gado nos vales, campinas, tinha lavradores nos montes, nos campos férteis, vinhateiros, exército de homens destros de guerra, 307.500, chefes, 2.600, preparou escudo, lança, capacete, couraça, arco e até fundas para atirar pedras, máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Então, irmãos, aqui a gente até perde fôlego, tanta coisa que ele fez. E aí nós começamos a perceber como que ele fez tudo isso, quem o ajudou. Ele, na verdade, é chamado também de Azarias, lá em 2 Reis 15. Você não vai ver, mas é uma história também. 2 Reis fala um pouquinho da história dele, bem mais curta, e lá ele é chamado de Azarias. E aqui ele é chamado de Uzias. A palavra Azarias significa Jeová é o ajudador. Azarias significa Jeová é a fortaleza. Então a gente vê que os dois nomes realmente fecham com Uzias, né? A gente sabe que Jeová é a fortaleza. Ele realmente se fortaleceu de tal maneira que nós sabemos que quem o ajudou foi o Senhor. E também quem o ajudou foi o Senhor, e a fortaleza é o Senhor. E aqui é lindo de ver, irmãos, que a história dele, ele foi ajudado por um homem piedoso. Aqui fala que Zacarias, na verdade a gente não sabe mais referência sobre o Zacarias, não é o mesmo Zacarias que viveu 200 anos depois, que escreveu o livro, tem um livro escrito, é outro Zacarias, mas aqui a gente fala que a Bíblia fala para nós que é um homem piedoso. Isso fala também de influência, então ele sofreu uma influência muito boa deste homem piedoso. Então a gente vê aqui agora um declínio dele, mas o declínio dele não foi abrupto, ele não foi de repente. Então nós vamos, pela graça do Senhor, tocar em algumas coisas aqui que vão servir de lições para nós. Então a história de Uzias é muito, mas é muito atual. O que Uzias vai ensinar para nós, a história de Uzias, nós vamos lembrar do que está escrito lá em Romanos, capítulo 15, verso 4, que para o nosso ensino está escrito. Então, irmãos, com a graça do Senhor, vamos aprender algumas coisas aqui. Um dos pontos que eu destaco aqui é a questão quando ele no verso 8, os amonitas deram presentes a Uzias. Os amonitas, na verdade, surgiu o povo a partir do relacionamento de Ló, uma das filhas, a filha mais nova de Ló, e ali surgiu os amonitas. E a gente sabe que eles eram inimigos de Israel. E ali a gente vê agora Uzias recebendo presentes, né? Para você receber presente, obviamente que você tem um relacionamento de amizade. Então isso já começa essa parte de relacionamento. Como é que estão os meus relacionamentos, os teus relacionamentos? Eles agradam ao Senhor? Eles estão realmente de acordo com a vontade do Senhor? Isso conta muito, irmãos, em relação à nossa vida espiritual. Nossa saúde espiritual está diretamente ligada aos meus, aos teus relacionamentos. Aqui a gente vê Uzias se relacionando com os amonitas.
E aqui a gente vê já uma brecha que ele foi abrindo. Então, irmãos, a questão é, a experiência vai falando que a nossa fé, ela pode ser comprometida, dependendo com quem nós nos relacionamos. Então é muito sério essa parte, quando a gente vê essa atitude já de Uzias. No verso 16 vai falar assim, ó, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper. Então, a questão é, essa exaltação, irmãos, esse nome dele que se espalhou até o Egito, ficou conhecido. Quando a fama, quando a glória, ela toma conta do coração do homem, nós sabemos que a queda está muito eminente. A soberba, a ruína, precede a queda. A altivez precede a queda. Então, isso serve de exemplo para nós também. Quando nós, muitas vezes, a nossa... imaginamos a nossa pseudo, talvez, prosperidade. Quando imaginamos que é nosso, mérito meu, mérito seu. Você não reconhece a mão do Senhor, aquele que Jeová é o ajudador. O Senhor é aquele que nos ajuda. Quando nós não reconhecemos isso, nós estamos correndo grande perigo. Então, irmãos, por isso é importante, continuamente, nós reconhecemos a mão do Senhor por trás de cada situação em nossa vida. Aquilo que o Senhor está fazendo em nós, como o Senhor está trabalhando. Reconhecemos a bondosa mão do Senhor. Isso a gente vê na vida de Uzias. Infelizmente, ele não reconheceu. E aí nós podemos ver agora, irmãos, o que ele fez? Ele adentrou no santuário. Eu coloquei aqui uma figura. Aqui, eu já comentei com os irmãos. Esse aqui é o templo de Salomão. Ele, na verdade, entrou no templo de Salomão, né? A gente sabe que Salomão que construiu o templo. O tabernáculo foi dado a Moisés no deserto, foi como uma réplica. Deus orientou ele a fazer como modelo que mostrou ele no monte. E Salomão depois, Davi, desejava muito construir um local para a habitação de Deus, e ele não pôde construir, e o filho dele, Salomão, construiu. No tempo de Uzias, o que estava de pé era o templo. E aí nós sabemos que o templo tinha os seus ofícios. E aí nós sabemos também que Uzias entrou no templo para oferecer incenso. Então aqui a questão é, ele podia fazer isso? Claro que não podia. Mas a questão é, o quão grave foi isso? O quão sério foi isso, irmãos? Talvez a posição dele, ele era rei, já reinava absoluto aí por 40 anos, tinha dominado muitas coisas, tinha muita riqueza, muita prosperidade, um exército de 307.500 homens. Ele tinha muito poder. E de certa maneira ele pensava assim, nada pode mais me impedir. Ele talvez tinha vizinhos, o faraó era um que era rei, sacerdote, os cananeus, e talvez ele queria também ser rei, já era, e sacerdote. Ele se achou no direito de entrar no templo. E aí nós lemos aqui o que aconteceu. E a questão é por quê que ele não podia fazer isso? E aí nós temos que voltar um pouquinho. Nós vamos voltar aqui e vamos ler Números. Números 18, para entender um pouquinho da gravidade, da seriedade do que ele fez. Por que ele não podia ter entrado no templo? Para oferecer incenso. Números 18, verso 4. Mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda. O estranho não se chegará a vós. Isso aqui é o que Deus estava falando a Arão. No verso 7. Mas tu, Números 18, 7. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio, no tocante a tudo o que é do altar e a tudo o que está dentro do véu, nisso servireis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Então, irmãos, aqui estava muito claro, o Pentateuco, Uzias tinha na mão. Ele sabia disso, ou deveria saber. Ele deveria ter aprendido isso, eu creio que aprendeu com Zacarias. Mas ele não guardou, ele não obedeceu. Então aqui essa história aqui de Números, na verdade, teríamos que voltar um pouquinho em Números 16, quando vai falar da questão da rebelião de Coré, Datã, Abirão e On. Nós vamos ler lá em Números, nós podemos ver em Números, né, relembrando, Coré na verdade, era primo de primeiro grau aí de Moisés e Arão. Ele era neto, na verdade, de Levi, Coate.
E aí Coate teve o filho Arão, casou com Joquebede, teve Moisés e teve Arão. E Izar teve Coate. Teve teve Coré. Coate teve os filhos e Coré. Izar é filho de Coré. Esse irmão Coré, ou esse homem Coré, ele na verdade se rebelou contra Moisés e Arão, dizendo: por que vocês se fazem príncipes sobre nós? E aí nós entendemos pelo contexto que ele já na verdade servia, ele já era, de certa maneira, um levita, ele já tinha exercícios no templo. Ou no caso lá na época era tabernáculo. E ele se rebela contra Moisés e Arão. E aí a gente sabe também que Datã e Abirão também se rebelam. Mas talvez eles da tribo de Ruben queriam talvez outras coisas aí que eles lembram lá do Egito e tal. Bom, a questão é a seguinte: o que Deus faz? E aí Deus vem agora o seguinte, olha, em Números 16 ainda nós vamos ver lá a questão da terra engolindo lá toda a família deles. E no final do livro de Números, do capítulo de Números ali, nós vemos 250 outros que estavam queimando incenso também são consumidos. E aí o povo se rebela de novo e dizendo que Moisés e Arão tinham matado o povo. E aí Deus se levanta para fazer juízo e aí Moisés clama para que Deus não faça aquilo. E levanta uma praga e morre ali mais 14 mil pessoas. Isso, irmãos, é Números 16. Aí em Números 17 Deus estabelece agora o seguinte, olha, nós vamos pegar agora uma vara de cada uma das tribos e vamos colocar o nome lá dos príncipes e vamos colocar diante do testemunho, da arca. E esta vara, e a vara que brotar, este é o que eu escolhi, este é o príncipe que eu escolhi. Então é lindo porque em Números 17, eu vou avançar aqui, como é que Deus escolheu o sacerdote? Vamos voltar aqui um capítulo. Olha, sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que a vara de Arão da casa de Levi florescera, porque produziu flores e brotava renovo e dera amêndoas. Irmãos, ela não só floresceu, ela brotou renovos e deu amêndoa. Só a vara de Arão. Passou uma noite diante da arca. O que significa isso em outras palavras? Todas essas varas estavam mortas. E diante da arca do testemunho, uma única vara, diante da arca, brotou renovo e amêndoas, frutificou. E essa vara era a vara de Arão. E que é lindo, irmãos, por quê? Porque todas essas varas estavam mortas, estavam desconectadas, vamos dizer, do seu caule lá, da fonte. Mas diante da arca, uma apenas brotou, frutificou. Que ensino que nós temos aqui para nós? O sacerdote foi escolhido mediante essa figura para nós hoje, como sacerdócio real. Como que nós podemos servir ao Senhor hoje? Como você pode servir o Senhor hoje? Irmãos, todos nós somos essa vara morta. Nós não temos vida em nós mesmos. O único que pode nos dar vida é o Senhor Jesus. Diante do Senhor, a vida brota. Ele é a vida. O toque dele pode transformar a morte em vida. E foi o que aconteceu com essa vara. Então essa é uma figura para nós. Aprendemos aqui uma lição. Que o sacerdócio só pode ser exercido diante do Senhor pela vida de ressurreição. A única forma é essa. Essa vara brotado significa isso para nós. E aqui é lindo, irmãos, porque quando a gente vê a questão da vara, por que a vara de amendoeira? A palavra amendoeira lá é shaquet, no hebraico. Significa vigilante, que desperta. A primeira vara, a primeira planta ou a primeira árvore que brota depois do inverno para anunciar a primavera é a amêndoa. Isso também tem uma lição para nós espiritual. Fala da morte no inverno, vai falar da ressurreição aí na primavera. Então, irmãos, a amêndoa tem esse significado aqui também na palavra. A gente sabe que tem várias figuras do tabernáculo que o Senhor usa a amêndoa para representar essa questão da morte, anúncio da morte e anúncio da ressurreição. A amêndoa tipifica isso. Então aqui é lindo de ver essa vara de amêndoa. Por que Deus escolheu a amêndoa? Para tipificar isso. Morte, ressurreição. E a vida, irmãos, que brota da morte. De outra forma, irmãos, não será aceito. Então essa foi a experiência, irmãos,
que Arão teve. E aí a questão é como que foi essa questão de Uzias ter avançado. Uzias, irmãos, nós vamos ver que ele, na verdade, queria estabelecer isso, ter talvez o reinado e ter o sacerdócio. Ele, na verdade, queria ter algo que Deus não queria que ele tivesse, ou ele não podia ter. Ou se colocar numa posição que Deus não queria que ele se colocasse. Não era para ele aquilo. E Deus trouxe um julgamento sobre ele. Então nós podemos ver, irmãos, a questão da liderança, a autoridade, sem um encabeçamento do Senhor. Sabe, uma figura que eu lembro, eu gosto muito dessa figura, quando Moisés está diante do Senhor, na sarça, e aí Deus fala para ele assim: Moisés, o que você tem aí na mão? E aí ele fala: tem a vara. Ele tinha uma vara. A vara a gente sabe que tipifica a autoridade. E aí Deus fala, ele joga aquela vara no chão. E aquela vara se transforma numa serpente, numa cobra. E aí Moisés foge dela. Aquilo para nós é um ensino, irmãos. Toda autoridade que não tem o encabeçamento de Deus, ela está envenenada pela serpente. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. O nosso, vamos dizer assim, o nosso rei, aquele nosso dominador, o antigo dominador era Satanás. E nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, pelo verdadeiro Moisés. Ele que nos conquistou. E ele nos libertou do Egito e nos trouxe para uma nova terra. Essa figura de Moisés, da vara dele, é muito interessante, porque aí mostra a questão disso. O homem sem o encabeçamento de Deus, sem o encabeçamento de Cristo, toda a autoridade do homem está envenenada pela serpente. E é lindo também porque nesse mesmo Êxodo 4, Deus vai falar: e a tua mão? Coloca a mão no peito. Ele coloca a mão no peito e ele tira a mão está leprosa. Isso também é um ensino para nós. Irmãos, o nosso coração, nosso velho homem, ele é leproso. Ele é pecador. Ele está contaminado. E aí tem que vir o último Adão, o segundo homem, para poder purificar. Para poder substituir, na verdade. Então Moisés coloca a mão de volta e a mão é limpa. Isso é uma figura para nós do encabeçamento de Cristo. E aí nós vamos ver depois de Êxodo capítulo 4, verso 20, essa mesma vara Moisés já não chama mais de vara, é a vara de Deus. Ele pega a esposa, pega os filhos, coloca em cima lá do jumento e a vara de Deus. É interessante como o Espírito Santo é preciso ali. E aí a gente vai vendo ele usando essa vara para fazer os milagres de Deus diante de Faraó. Ele e Arão. Então, irmãos, quando a autoridade é direcionada pelo Senhor, Deus pode fazer milagres, Deus pode fazer maravilhas. Mas quando ela não é usada de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a ordem de Deus, essa autoridade pode gerar morte. Lembra em Números 20, quando em Êxodo 17 o povo estava sedento, e aí vieram reclamar para Moisés que estavam com sede. E Moisés falou: como é que vocês tentam o Senhor? E aí o Senhor fala para Moisés: passa adiante com os anciãos e vai lá e toca na rocha. Ele foi lá e tocou na rocha e saiu água da rocha. Isso em Êxodo 17. Agora, em Números 20, eles estão agora em outra estação, lá em Meribá. E aí a gente vai ver a história que Deus vai falar para Moisés: Moisés, agora você vai falar a rocha. E o que Moisés faz? Ele toca na rocha 2 vezes com a vara. Deus mandou ele fazer isso? Deus não mandou ele fazer isso. Aquela vara, que significa autoridade de Deus, ele usou erroneamente. Qual a consequência? Para ele foi muito sério, irmãos. Ele não entrou na terra prometida. Sabemos que a rocha tipifica Cristo. Cristo já tinha sido ferido na primeira vez, em Êxodo 17. Não podia ser ferido novamente. Ele desobedeceu, gerou morte. E aí a questão é, para nós, qual é a lição que nós tiramos disso? Toda autoridade que não tem o encabeçamento, a ordem, a direção do Senhor, ela vai gerar morte. Esse é o exemplo, irmãos, na vida de Moisés, que serve de lição para nós. Aprendemos isso, irmãos. Nossa autoridade está envenenada pela serpente. Nosso coração, irmãos, é leproso. Como que eu vou servir ao Senhor? Vara de Arão. Brota e dá fruto,
Sai da morte e vai para a vida, por causa da presença de Deus, por causa da vida do Senhor. Eles estavam diante da arca do testemunho. Irmãos, voltando aqui para Uzias. Uzias, ele tipifica a nossa carne. Aqui a gente vê como ele sobremaneira se engrandeceu. Isso, na verdade, nos lembra Satanás. Satanás querendo colocar o seu trono junto ao trono de Deus. E nós sabemos aqui que Uzias, tipificando a nossa carne, o que outras lições nós tiramos dele? Ela não gosta de ser contrariada. Nós vimos que ele ficou irado quando os sacerdotes falaram para ele que ele não podia fazer aquilo. Ele se indignou e ele ficou leproso. A carne também, irmãos, é arrogante, ela é independente. Isso tudo é a carne. Isso tudo a gente está vendo aqui na vida de Uzias. Irmãos, eu acho muito lindo o epitáfio, que nós podemos chamar de epitáfio. O epitáfio é aquilo que é colocado na tumba de um morto. Quando ele morre, colocam lá um epitáfio, às vezes é o resumo da vida dele. Sabe qual é o epitáfio de Uzias? Sabe qual é o epitáfio da minha carne, da tua carne? Está lá em Crônicas 26, no finalzinho, 23. 26, 23 e 2 Crônicas. Leproso é. Leproso é. Tem outro epitáfio melhor para a nossa carne do que esse? Leprosa é. O que significa leproso na Bíblia? A gente sabe que lepra tipifica o pecado. E qual era a consequência ou o que acontecia com o leproso? Foi o que aconteceu aqui com Uzias. Ficava isolado. Uzias ficou 12 anos aproximadamente isolado por causa da lepra. O pecado, irmãos, a carne, a tratativa de Deus com a carne, com o pecado, é a cruz. Não tem outra. A cruz é a saída de Deus para tratar com a nossa carne. Leprosa é. Não toque, não se aproxime, porque você vai se contaminar. A lepra é contagiosa. Então, irmãos, a saída de Deus qual é? A carne. Para a carne é a cruz. Se não tiver cruz, irmãos, não tem como o Senhor operar. Porque a carne vai se interpor com o nosso espírito. Nós sabemos disso. A cada dia você tomar a cruz e negar a si mesmo. Lucas 9, 23 vai falar disso. A cada dia, não é uma vez só, é a cada dia. Lembra de Moisés? Quando ele viu, ele tinha 40 anos de idade, ele saiu para visitar o povo e aí ele viu um egípcio e um hebreu estavam brigando, estavam lutando. E aí o que foi que ele fez? Ele olhou para os lados, viu que não tinha ninguém, ele foi lá e matou o egípcio. E aí depois disso, a palavra fala que Faraó ficou irado com ele teve que fugir. E ele fugiu para o deserto. Ali é um tipo lindo também da nossa luta interior, diária. Dentro de mim, dentro de você, nós temos um egípcio e um hebreu. Eles estão lutando, irmãos, diariamente, continuamente. E você tem que tomar decisão. Todo o tempo. Quem vai morrer? O egípcio? O faraó vai te odiar. O hebreu? Você vai matar. O hebreu significa que a carne, ou o egípcio prevalece, significa a carne. O egípcio tipifica a carne. O hebreu tipifica a nova vida. A decisão é minha. Quem vai sobreviver? Eu decido. O egípcio, irmãos, traz morte. O hebreu trazer vida. Se eu matar o hebreu, eu vou ser aliado de Faraó. E vou ficar na corte de Faraó. E vou desfrutar de tudo aquilo que Faraó tem para mim. Os irmãos entendem o paralelo? Tudo aquilo. Quando significa que você extingue o espírito, você abafa o espírito, significa que a carne vai prevalecer. E você vai viver de acordo com a carne. Isso vai gerar morte. Agora, se você decidir que o egípcio vai morrer e você vai deixar o hebreu viver, significa que o mundo vai te odiar. Você não vai ter como viver no mundo. Nesse mundo não é mais lugar para você. Então, irmãos, isso é diariamente. Essa é a luta. Paulo vai falar em Gálatas da carne e do espírito. Eles militam entre si. Continuamente. Enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, essa vai ser a nossa peleja diária. Essa é a nossa luta diária.
Então, irmãos, isso é aprendizado para nós. Tudo isso Uzias provavelmente conhecia. Ele tinha o Pentateuco na mão. Ele tinha essas histórias na mão. Mas ele, irmãos, pela arrogância, pela altivez, ele se exaltou. E isso serve para nós como uma lição, que nós não somos melhor do que Uzias em nada. A nossa carne é esse Uzias aqui, arrogante, independente, altiva. Esta é a nossa carne. Então, irmãos, não tem como nós confiarmos na carne. Nosso ego, a carne, não vai se converter. A saída para ela é a cruz. Então, e outro ponto que nós podemos tocar, a questão é, nós vimos aqui que o sacerdócio era apenas dos levitas. E Arão foi escolhido ali para ser o sumo sacerdote, talvez algo que Coré queria, ser o sumo sacerdote. Mas Deus deixou claro, o escolhido de Deus foi Arão. E a forma como Deus escolheu é uma forma que a gente viu aqui, muito sobrenatural. Para não ter dúvida de que realmente é algo que Deus fez. E este para nós serve de exemplo. E ele, na verdade, avançou de tal maneira que ele foi oferecer incenso ainda. Ele tocou em realidades, irmãos, que ele nem sabia o que estava fazendo. Mas foi muito sério, muito grave o que ele fez. Não só ele ter infringido esse ponto, de ter feito algo que ele não podia fazer, é verdade, ter avançado lá no templo, ele também queimou incenso. Aqui eu coloquei, para nós entendermos algumas coisas em relação a esse altar de incenso também, que eu creio que é muito lindo. Quando nós estudamos, eu creio que alguns irmãos já estudaram, quem não estudou eu recomendo que estude o tabernáculo, a tua vida devocional não vai mais ser a mesma. Quando você está diante do Senhor e você começa a lembrar essas figuras todas que o Senhor colocou para nós, que servem de modelo, é muito lindo essas figuras. E aqui nós vimos, eu vou voltar aqui e vou mostrar o templo. O templo de Salomão. Para nós entendermos aqui, ele passou do primeiro altar direto para o lugar santo. Esse é o altar do holocausto, que é a bacia onde se lavava. Ele passou para cá, entrou aqui e ofereceu incenso. Esse aqui, ele podia vir até aqui só. E nem ele poderia oferecer, obviamente, o sacrifício seria o sacerdote. Mas qual é a ligação que tem esse altar de incenso com esse altar aqui? Na Bíblia fala só de 2 altares, o Salmo 84 lá, o Salmo de Davi ou o Salmo dos filhos de Coré, não importa, foi o Espírito Santo que compôs ali, mas ele fala dos teus altares, né? Que andorinha contra o caso, passa um ninho para si. E ali tem os altares do Senhor. Encontrei os teus altares, Senhor. Tem os teus altares. São 2 altares. O primeiro altar de bronze, esse externo. E o segundo altar de ouro, que é o altar de incenso. Estes 2 altares, irmãos, eles têm uma ligação muito grande. Sem o primeiro altar, não haveria o segundo altar. E olha que lindo isso aqui. Essa figura desse altar aqui de holocausto, isso aqui nós sabemos que aqui era oferecido os animais. O animal inocente era colocado a mão sobre o animal e era transferida a culpa para aquele animal. E aquele animal era imolado. E aquele sangue derramado ali era um tipo, na verdade, do sacrifício perfeito que o nosso Senhor fez por nós. E a questão é, o Senhor se ofereceu como sacrifício. E isso foi aceito a Deus. E aqui a gente sabe que tipologicamente, esse altar, tipificando isso, tipifica para nós também a nossa cruz. Eu, para servir ao Senhor, para mim poder adentrar aqui, irmãos, eu tenho que passar por esse primeiro altar. Se não houver a cruz, se não houver morte, se não ficar aqui em cinzas, não tem como, irmãos, avançar. Essa é uma lição linda para nós. Hoje, você só pode avançar para dentro do altar se você estiver crucificado com Cristo. Então a obra da cruz, quando nós começamos a entender ela nesse prisma, nessa forma de compreensão, nesse ponto de vista, nós vamos entender que sem a cruz não vai ter outro passo. Se não tiver a morte de cruz, se não tiver a renúncia do meu eu, não tenho o que oferecer a Deus. E avançando aqui, o altar de incenso. Quando ele entra, ele oferece incenso nesse altar. Esse altar de incenso, irmãos, ele tem várias figuras para nós. Quando ele tipifica oração. O altar de incenso, a palavra fala que ele era
de madeira revestida de ouro. Essa madeira de acácia, fala da humanidade do nosso Senhor. E o ouro vai falar da sua divindade. E aqui a gente vai entender que é o nosso Senhor Jesus nesse altar. E aí é lindo também porque o incenso que era colocado dentro do incensário, que eram lá, pelo menos ali é falar na palavra, em 4 elementos, todos aqueles elementos falam do nosso Senhor. O altar tipifica o nosso Senhor. O incenso tipifica o nosso Senhor. O sumo sacerdote é o nosso Senhor. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o Senhor, e somente Ele, é agradável a Deus. Esse incenso era obra de perfumista. Ninguém podia cheirar esse incenso. Era somente para o Senhor. E aqui é interessante que essa fumaça, ela subia reto. Na verdade, a palavra não fala em detalhes sobre a quantidade de onixa, de gálbano, estoraque, que eram os componentes do incenso e o próprio incenso puro. Qual era a quantidade? E aqui a gente sabe, claro, que tem também uma figura aqui dizendo que não tem como nós dimensionarmos Cristo. E este incenso, ele subia a Deus. Aqui nós vemos, irmãos, uma figura linda do nosso Senhor se oferecendo a si mesmo como incenso agradável. Esse incenso, irmãos, quando nós oferecemos a Deus as nossas orações, por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas? Você já parou para pensar nisso? Qual é a única oração que é agradável a Deus? Ou qual é o único incenso que é agradável a Deus? É o nosso Senhor Jesus. A chave, irmãos, da oração respondida está em 1 João. Vamos lá em 1 João. Capítulo 5. Verso 14. 1 João, capítulo 5. Verso 14, diz lá: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve." Então, irmãos, a questão é, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então aqui a gente já percebe um alinhamento de Deus, uma correção de Deus. Não é de acordo com a minha vontade, é de acordo com a vontade dele. Tiago 4,3 vai falar sobre que orais, né, pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastar nos próprios deleites. Quando a nossa vontade, irmãos, está aqui no altar de incenso, isso aqui é como se fosse, irmãos, fogo estranho. Não agrada a Deus. Não tem como Deus ter prazer nisso. Isso é um tipo para nós, é um exemplo para nós. E a vontade de Deus qual é? Aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, volta um pouquinho. 1 Tessalonicenses capítulo 4:3. 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí agora 1 Coríntios 1:30. Volta um pouquinho em 1 Coríntios 1:30. O que é a santificação? Ou quem é a santificação? Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Os irmãos estão vendo que tudo converge para o nosso Senhor? Ele é, irmãos, o incenso. Ele é aqui, irmãos, tipificando no altar de incenso. É Cristo e somente Cristo. O que é diferente de Cristo é fogo estranho. Não vai ser aceito por Deus. Então aqui é uma figura linda para nós, de entendermos que o altar de incenso, ele está vinculado ao primeiro altar em outro aspecto também. Eu coloquei um quadro que vai nos ajudar a entender esses pontos. Porque a ligação do primeiro altar com o segundo, função do primeiro, a gente fala de sacrifício. O segundo, irmãos, de queimar incenso. O material do primeiro, bronze, fala de pecado, julgamento. Nosso Senhor. O ouro vai falar no segundo altar. E vai falar da madeira também.
O objetivo do primeiro, irmãos, é purificação. O segundo, irmãos, vai ser conformação, conformados à imagem do seu Filho. Como nós vamos ser conformados? À medida que nós estamos continuamente na sua presença, na comunhão, no relacionamento. Como é que você conhece uma pessoa? Quando você se relaciona com ela. Como é que você fica parecido com uma pessoa? Quanto mais você convive com ela. É assim que você fica parecido. Quer ficar parecido com Jesus? Você passa mais tempo com Ele. É a única forma, não tem outra. O local que estava, um estava no átrio, o outro estava no lugar santo. O significado espiritual, irmãos, isso é muito lindo. O primeiro altar, expiação, juízo de Deus, provisão, substituição e perdão. O segundo altar, irmãos, é adoração, é o prazer de Deus, é a comunhão, é intimidade, é união. Irmãos, para nós estarmos unidos com Deus, eu tenho que passar pelo primeiro altar. E aqui o que é lindo, irmãos, é que o fogo que queimava o incenso do segundo altar vinha do primeiro altar. Isso também para nós é uma lição. A conexão, a ligação entre o primeiro e o segundo altar. O altar de incenso, ele só existia. O incenso era queimado porque tinha o primeiro altar. Porque tinha a cruz. Porque se não tiver a cruz, se não tiver a morte, não vai haver a ressurreição. Então, essa é outra figura linda. Cristo, o que ele fez aqui? Foi o que ele fez no primeiro altar, é a morte substitutiva. A gente vê Cristo no primeiro altar desta maneira. Morte substitutiva. Ele foi o nosso substituto. E no segundo altar, Ele é o mediador, Ele é o intercessor. Ele que intercede por nós. Então, irmãos, essa é outra figura linda também que nós podemos ver nesse altar. O vínculo entre eles, né? Sem esse altar o segundo não existiria, né? E eu já falei do fogo. O que era oferecido? Era um animal sem defeito. No primeiro. No segundo, um incenso especial e exclusivo. Era único. Só Deus, Pai, desfrutava deste aroma. Então isso também é uma figura para nós, né? Quando a gente vê que Jesus é batizado, o céu se abre e fala: este é o meu filho amado, nele eu me comprar, nele eu tenho prazer. Isso fala do incenso, irmãos. Uma vida de prazer ao Senhor. E significado para nós: crucificado com Cristo, eu não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, é o primeiro altar. Tomar a cruz a cada dia. Lucas 9:23, isso é o primeiro altar. E o segundo altar? Adorador. Orar sem cessar, continuamente, ter uma vida de adoração. Irmãos, esses são os paralelos que nós podemos fazer entre o primeiro e o segundo. Uzias, irmãos, ele passou isso direto. Ele tocou em coisas ali que ele não sabia o que estava fazendo. Essa é a realidade. Isto é o que estava por trás daquela figura, daquele tipo de queimar incenso no altar de ouro. Existe uma realidade. Deus tratou com tanta seriedade. Instantaneamente ele ficou leproso. Isso, irmãos, mostra que, na verdade, Deus só colocou para fora o que já estava ali dentro, a carne. Ele estava querendo oferecer algo a Deus com a sua própria força. E aí Deus só fez aparecer, na verdade, né? Então outros viram, né? Azarias, os sacerdotes viram que ele estava leproso. Ele mesmo não se apercebeu. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Nós não estamos percebendo. Outros estão percebendo e vêm falar para nós. E nós muitas vezes ficamos indignados. Não é assim? Sabe o que é isso? Uzias. Sabe o que é isso? A carne. Irmãos, é uma lição para nós, irmãos. É um temor que nós temos que ter no nosso coração. Senhor, me ajuda. Porque a carne leprosa tem que ficar isolada. Não tem jeito para ela. Tem que ficar isolada. Se não ficar isolada, vai trazer morte. Então, irmãos, isso para nós serve de exemplo. Quando nós estamos diante do Senhor, o que nós temos que oferecer? O próprio Senhor Jesus. Qualquer outra coisa vai ser fogo estranho. Qualquer outra coisa vai ser desagradável a Deus. Então essa lição que nós aprendemos aqui com Uzias serve para a nossa vida. E é lindo também, irmãos, quando a gente vê Isaías foi contemporâneo de Uzias. Em Isaías capítulo 6, verso 1. Olha lá, Isaías capítulo 6, verso 1. O que está escrito? Quando é que você vai ver o Senhor? Você quer ver o Senhor?
Eu creio que todos nós queremos ver o Senhor. Mas tem só uma forma para ver o Senhor. Isaías capítulo 6, verso 1. Como que nós vamos ver o Senhor? No ano em que morreu o rei Uzias. O que aconteceu com Isaías? Eu vi também o Senhor. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Uzias a gente falou que tipifica o quê? A nossa carne. Você quer ver o Senhor? A carne tem que ser crucificada. A carne tem que morrer. Se a carne não morrer, se a carne não for crucificada, você não vai ver o Senhor. Irmãos, é simples assim. Mas a gente sabe que é muito difícil. Porque tem esse egípcio dentro de nós, que está lutando continuamente com esse hebreu que também está dentro de nós agora. Essa peleja diária. Mas para mim ver o Senhor, a carne tem que morrer. Lembra quando Moisés pediu para ver o Senhor, a glória do Senhor? E o Senhor falou para ele, olha, ninguém vai poder me ver e permanecer vivo. Aquele que me ver morrerá. Só tem um, irmãos, que pode ver o Senhor e não morrer, que é o nosso Senhor. Então, como que você vai ver o Senhor? Se você estiver em Cristo. Cristo revela o Pai. A única forma de eu ver o Senhor é crucificando a minha carne. É Uzias morrendo. Se Uzias não morrer, eu não vou ver o Senhor. É mais uma chave para nós aqui, irmãos. A vida que eu quero viver é uma vida de renúncia. É uma vida de perda neste mundo. Muitos, a gente vê, na verdade, um evangelho hoje diluído, sendo pregado em muitos lugares, onde as pessoas querem viver nessa vida. Como o rico. Lembra do rico? Aquela história que Jesus fala? E na outra vida querem viver como Lázaro. Tem a história que conta de uma menininha que foi no encontro, na reunião da igreja, e aí os pais não puderam ir, tinha 9 anos, foi com a tia, e aí quando ela voltou para casa, aí o pai perguntou, e como é que foi o encontro? Ela falou, foi muito bom, papai. E a palavra, o que foi compartilhado? Ah, papai, foi falado sobre o homem rico e Lázaro. E o que você aprendeu lá? Ah, papai, o que eu aprendi é o seguinte, nessa vida eu quero ser como um homem rico, e na outra vida eu quero ser como Lázaro. Irmãos, a gente ri, mas quantos de nós não pensamos assim? Quantos de nós não pensamos assim? Então, irmãos, isso para nós sim é reflexão. O quanto de mim, quanto de você, quanto de nós temos renunciado, temos perdido para ganhar do Senhor. À medida que nós vamos prosseguindo, à medida que o Senhor vai ganhando no nosso coração, nós vamos perdendo de nós mesmos. Mas tem que ter uma atitude da minha parte, uma atitude da sua parte, em falar, Senhor, eu quero, eu desejo. O Senhor não vai fazer, irmãos, sem nós permitirmos, sem nós deixarmos. E quem vai perder, na verdade, seremos nós mesmos. Nós mesmos. Quando talvez nós chegarmos lá na frente, diante do Senhor, e olharmos para trás, nós vimos talvez, nos envolvemos tanto com essa Babilônia, irmãos, com esse sistema que está aí hoje no mundo, com tantas coisas, isso tudo vai passar. E às vezes nos envolvemos tão pouco com as coisas que são de valor eterno. Como está a nossa balança? Em que mais estamos investindo o nosso tempo? Aquilo que o Senhor tem nos confiado a mão, os talentos, o dinheiro, aquilo que pensamos que é nosso, que nada é nosso, nós somos mordomo. Mordomo é isso, irmãos. Tudo emprestado. Nós viemos sem nada para esse mundo. E vamos partir também sem nada. E a nossa carne, na verdade, envenenada pelo veneno da serpente, apegada às coisas desse mundo. Uzias, irmãos, o egípcio, são tudo figuras para nós aprendermos. Que tudo isso não agrada a Deus, não serve. A forma de Deus tratar conosco é a cruz. Obediência, sujeição à sua palavra, sujeição à sua vontade. Se não for assim, não tem como, irmãos, ter vida. Não tem como brotar. E aqui, irmãos, alguns textos só para nós finalizarmos. Quando a gente vê o altar de incenso, nós vemos que há um mediador só. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, vai falar que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Aqui a gente vê o altar de incenso. E aqui nós vemos também agora, irmãos, o altar do holocausto e o altar de incenso, eles ligados, juntos, em alguns textos. 1 João 2,1, meus filhinhos,
Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Primeiro altar. E o segundo altar, temos um advogado, um intercessor junto com o Pai, na presença, junto com Jesus Cristo o justo. Irmãos, aqui é uma figura linda do nosso Senhor, do papel dele no primeiro altar, o papel dele no segundo altar. Vocês começam a perceber, a gente sabe disso e percebe que a obra de Cristo foi completa. Não tem o que acrescentar e não tem o que tirar. É Cristo e somente Cristo. E aqui ele se oferece, irmãos. E o Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O segundo altar aqui e o primeiro altar. Então essa conexão, irmãos, entre o primeiro altar e o segundo altar, nós vamos perceber em toda a palavra de Deus. E no Novo Testamento, nós estamos destacando aqui alguns textos chaves. E aí nós podemos ver também, olha só que lindo, irmãos, João 17, a gente conhece aqui aquela oração que está registrada em João. Ali nós podemos ver, na verdade, como se fosse um incenso, que é o próprio Senhor Jesus queimando, intercedendo a Deus por nós. Nós estávamos ali já incluídos naquela oração do Senhor. Ali é o incenso sendo queimado diante do Senhor. Esse é, irmãos, o altar de incenso. Esse é a falha, o grande erro que Uzias cometeu em avançar, em tocar nisso, irmãos, sem saber na verdade o que ele estava fazendo. E Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, é o primeiro altar. Destituídos da glória. Glória a gente sabe que fala do segundo altar, é ouro. Romanos 8:34, quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, primeiro altar. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Percebe o segundo altar aqui também? Intercessão, irmãos, é contínua. Contínua. O segundo altar, continuamente, irmãos, está sendo queimado. O incenso. 8:36 de Romanos. Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Primeiro altar. E o 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele venceu. Por isso que nós agora podemos entrar, irmãos, para dentro do Santo dos Santos. Na verdade, a gente tem a figura linda da veste do sumo sacerdote. E a palavra fala que o veste do sumo sacerdote nos sobrepelis, lá embaixo, ele tinha uma sinetinha e uma romã, uma sinetinha e uma romã, uma sinetinha e uma romã. Nós sabemos que ali é um tipo lindo da igreja e da ressurreição. A sineta vai falar da ressurreição, no sentido de fazer o barulho, mostrando que há vida. E a romã, dentro de uma romã, quem já viu uma romã sabe que dentro dela é como se fosse uma sementeira, tem um monte de outras sementinhas. E aquilo ali tipifica a igreja. Como que você pode entrar no Santo dos Santos? Porque Cristo entrou, pelo sangue dele. E eu entro, na verdade, porque eu estou em Cristo, eu estou naquela romã tipificada ali, irmãos. Na borda, na orla das vestes do sumo sacerdote. Por causa do sacrifício dele, ele passou no primeiro altar, irmãos. No segundo altar, irmãos. E o sangue dele foi colocado sobre o propiciatório. Propiciação para os nossos pecados. Eu fui, irmãos, redimido, resgatado. Você foi, única, exclusivamente, por causa de Jesus. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós só podemos nos lançar diante do Senhor. Falar, Senhor, não há palavras para agradecer. Não há palavras, irmãos. A obra é tão grande, é tão completa, que nós vamos passar toda a eternidade louvando, adorando a Deus por tão grande obra, por tão grande trabalho. Impossível, irmãos, de falar, de descrever em palavras. Então essa, irmãos, é a figura que nós temos aqui desses dois altares. E eu fiz um pequeno resumo com lições que nós aprendemos com Uzias. O iniciar bem, irmãos, não significa terminar bem. Irmãos, não se apoie no teu próprio conhecimento. Não se apoie naquilo que o Senhor te deu até aqui. Isso não significa que você vai terminar bem. O maná era entregue a cada dia. Cada dia. Eu dependo do Senhor a cada dia. Você depende do Senhor a cada dia.
Irmãos, é muito importante iniciar bem. Um bom nascimento, obviamente, que a gente sabe que vai ajudar muito depois no desenvolvimento. Mas a questão, irmãos, não significa que isso é garantia de, lá no final, eu receber a coroa. Isso serve de lição para nós. Uzias serve de lição para nós. Ele cresceu talvez ali aos pés de Zacarias, um homem entendido, tinha visões de Deus, piedoso. Mas ele se desviou. Arrogância, altivez, soberba prevaleceu. A carne prevaleceu. E ele caiu. Não tem como, irmãos, a carne prevalecer e você ser bem-sucedido. Impossível. Falando aos olhos de Deus. Impossível. Um pequeno desvio, irmãos, uma pequena concessão é motivo de queda lá na frente. Lembra que Uzias começou com relacionamentos, recebendo presentes? Irmãos, Salomão, ele caiu também, nós sabemos disso. Ele se envolveu com muitas mulheres, e para agradar essas mulheres ele fazia muitos altares para os deuses dela. E ele também sacrificava. Isso depois ficou uma herança depois horrível para Israel, porque os altos, que ele não removia os altos. Irmão, é tão sério. Tão sério. Salomão também, por relacionamentos errados, casou com a filha de Faraó, fez tantas coisas que ele desobedeceu à palavra de Deus, ele quebrou tantos princípios. Começou bem, mas terminou mal. É lição para nós. Lembra de Romanos capítulo 15, verso 4? Tudo isso está escrito para o nosso ensino, irmãos. Os relacionamentos que não agradam a Deus devem ser banidos. Banidos, essa é a palavra. Banido, irmãos. Não dê brecha. Não dê concessão. Satanás conhece os nossos pontos fracos. Não dê concessão. Jovem, você na universidade, ou na escola, ou no trabalho, onde você estiver, cuidado com os relacionamentos. Muitos fraquejam na caminhada, muitos perdem a fé por causa de relacionamento, por causa da emoção que fala mais alto, por causa de um rostinho bonito, de um corpinho bonito. Isso tudo vai passar, irmãos. Não se prenda nisso, jovem. O tempo de Deus, que Deus tem para a sua vida, o que o Senhor tem para a sua vida, é muito mais valioso que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer. O brilho do mundo vai passar. As coisas do mundo vão passar. O que você tem que fazer? Olhar firmemente para Jesus. O brilho de Jesus tem que ser de tal maneira que cative você, para que o brilho do mundo não seja mais forte. Porque o mundo brilha, nós sabemos disso. Mas o brilho do Senhor, ele tem que ser mais forte, mais real, para que eu não me envolva com o brilho do mundo. A altivez precede a queda, irmãos. Nunca devemos pensar que nossa pseudo-prosperidade é mérito nosso e nunca colocar o coração nisto. Vaidade de vaidades. O livro de Eclesiastes, na verdade, é uma palavra-chave lá, é vaidade. Aparece na Bíblia 72 vezes a palavra vaidade. Rabel. 72 vezes. 38 vezes está no livro de Eclesiastes. 38 vezes. A palavra vaidade significa vazio, vácuo. Isso é vaidade. Vazio, vácuo. Uma figura que eu lembro quando eu lembro dessa palavra vaidade é como se fosse um papai soltando bolinha de sabão. Um filho. Tenho 2 filhos pequenos, Caleb e Esther. E aí eu lembro que quando eu solto bolinha, eu soltava mais agora menos, porque já estão um pouquinho maiores. Soltava as bolinhas de sabão e aí o Caleb e a Esther iam atrás da bolinha de sabão. E aí estourava a bolinha e perdia a graça. Aí eu soltava outra bolinha, a bolinha colorida, muito bonita, porque às vezes batia a luz do sol. Ficava toda colorida, aquela bolha de sabão. E aí eles iam lá, tocavam, estouravam e aí acabou a bolinha de sabão. Sabe que figura é essa para nós? Como eu falei, irmãos, o mundo brilha para nós. E no mundo, irmãos, há muitas e muitas bolinhas de sabão. Você, talvez eu, talvez estejamos correndo atrás de bolinhas de sabão. Que quando você tocar nela, você vai ver que já perdeu a graça. Aí você agora vai atrás de outra bolinha de sabão. E você quer alcançar outra coisa. E depois você quer alcançar outra coisa. E você vai vivendo a vida atrás de bolinhas de sabão. Isso é vaidade de vaidades. Isso é vaidade de vaidades. Qual é a bolinha de sabão que eu tenho corrido atrás?
Eu vejo como se fosse, irmão, Satanás no seu trono lá, soltando bolinhas de sabão. E a nossa carne, irmãos, indo atrás daquilo. Porque o hebreu, irmãos, aquele que está dentro de nós, o novo homem, ele não vai atrás de bolinhas de sabão. Ele sabe o que agrada a Deus. Porque o novo homem que está em nós, ele não peca. E por que eu peco ainda? Porque o egípcio ainda está ali. Irmãos, quando nós estamos correndo atrás de bolinhas de sabão, na verdade, é a nossa carne que está indo atrás de bolinhas de sabão. Vaidade de vaidades. Isso são bolinhas de sabão. A carne, irmãos, não pode agradar a Deus e nem se achegar à sua presença. Já sabemos disso. A solução para a carne é a cruz. Estamos crucificados. Sabendo disso, estamos crucificados com Cristo. Eu tenho que ter clareza disso. Crucificado. Não tem espaço. Leprosa é. O epitáfio da nossa carne. Leprosa é. Distância. Fica longe. A única forma, irmãos, de vermos o Senhor é quando Uzias morrer. A nossa carne. A gente já leu esse texto. Isaías 6:1. Se Uzias não morrer, eu não vou ver o Senhor. E a gente sabe, todo aquele que ver o Senhor morrerá. E só tem um, que é Cristo. E é por isso que eu tenho que estar em Cristo, continuamente, irmãos. E eu vou ter a revelação do Pai. Aqui o de Uzias, ele cuidou tanto, irmãos, dos inimigos externos, e não cuidou do maior inimigo, que estava dentro dele mesmo, a carne, com sua soberba e independência. Tem uma figura que eles contam que Spurgeon estava com algum grupo de irmãos, ele estava ensinando os irmãos o ministério da palavra, e aí os jovens iam lá e compartilhavam aquilo que tinham recebido, um tema e tal, e um dos jovens que estava com ele recebeu um tema que falava sobre os inimigos, os nossos inimigos. E aí o jovem foi lá, levantou-se, e ele foi com uma armadura, todo preparado com uma armadura para pregar aquela mensagem. E aí ele falou sobre a armadura de Deus e falou sobre os inimigos nossos. E aí a mensagem, aí conta a história, o escrito, que Spurgeon chegou para ele e tal, e falou, olha, a tua mensagem, ela foi muito preciosa, mas ela não estava completa, porque você esqueceu o maior de todos os inimigos. E aí o jovem olhou para ele, mas qual? Aquele que está aí dentro da armadura. Dentro de nós temos um inimigo, irmãos, que é esse egípcio, que é a nossa carne, que é Uzias. Ele é o nosso maior inimigo. É ele que nós temos que vigiar continuamente, constantemente, irmãos. Vigiar e orar, para que não cair em tentação, irmãos, para não cairmos em tentação. Quando nos propomos, irmãos, a caminhar com Deus, precisamos renunciar a nós mesmos, porque nosso ego, ele não se converte. Ele precisa experimentar o poder da morte de cruz. Sem essa experiência, estaremos sempre vulneráveis às astutas ciladas do diabo. Nós sabemos que o diabo tem direito à velha criação. Ele tem, de certa maneira, direito aí sobre a carne. Quando nós andamos na carne, nós estamos agradando a ele, não a Deus. O veneno da serpente que inoculou lá nos nossos pais, Adão e Eva, lá no jardim, passou por todas as gerações, está até hoje aí. E nós somos descendentes de Adão e Eva. Agora, nós que nascemos de novo, fomos transportados para outro reino, para o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. E nesse reino agora, irmãos, Ele é o rei, não é mais Satanás. Ele é o rei. E aí agora cabe a você tomar a decisão e falar, Senhor, reina na minha vida, reina no meu coração. Tenha o trono, no nosso coração, irmão, só tem um trono, só um. E aí cabe a mim decidir quem vai sentar nesse trono. Quem é que vai ter acesso, direito a todos os compartimentos do meu coração. Nada, irmãos, nada eu posso guardar para mim mesmo. Qualquer coisa que eu guarde para mim mesmo, de certa maneira eu estou abrindo uma brecha para Satanás. Qualquer coisa que eu guarde para mim mesmo, eu estou abrindo uma brecha. Nada, e nada está oculto aos olhos do Senhor. Então, irmãos, esta vida que nós temos aqui nessa terra é o perder para ganhar. Não tem como, irmãos, eu querer viver uma vida aqui de santidade
de pureza, de retidão diante do Senhor, e ao mesmo tempo querer agradar a minha carne. É impossível. Uzias, irmãos, é um dos maiores exemplos aqui para nós, de ascensão e queda, de altivez, de arrogância. O que ela faz com o homem, o que ela pode fazer. Então, para nós serve de exemplo, sabe, irmãos, de ensino, que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor realmente ganhe o nosso coração e sirva de conselho, de admoestação para nós, sabendo que o nosso Uzias, irmãos, tem que morrer, para vermos o Senhor, para agradarmos a Deus. Nosso Uzias tem que morrer. Amém? Vamos ter uma palavra de oração final. Senhor, nós encomendamos as Tuas mãos essa palavra e entregamos a Ti, Senhor. Envolvemos a Ti, na verdade, e Tu continue falando conosco. Em nome de Jesus, ganhe mais, Senhor, nosso coração para Ti mesmo. Nos rendemos a Ti totalmente, Senhor. Ó Deus, queremos declarar, Senhor, que pertencemos a Ti. Queremos declarar, sim, queremos tomar a cruz a cada dia, Senhor. Negar o nosso eu, Senhor, para que Cristo possa viver. Ó Deus, que isso não sejam palavras apenas, mas sejam realidade, seja vida, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós precisamos da ação do Teu Espírito em nós, nos guiando em toda a verdade. Em nome de Jesus, encomendamos nas Tuas mãos agora o tempo da refeição, o tempo da tarde, o encontro da noite, colocamos tudo diante do Senhor. Amém. Em nome de Jesus.